Olá, bom dia, gente. Começando mais uma aula de geografia, tá certo? Vamos dar início ao nosso capítulo 7 também de geografia, a nossa terceira etapa, módulo 3, tá bom, gente? Vamos dar início à geografia falando sobre os setores de produção de economia, gente. Economia é o que move, né? Que move o nosso país, que move o mundo, a economia. Sem economia, a gente não sobrevive, né? A gente está passando por várias dificuldades justamente porque nossa economia tá meio assim, vai e desce, sobe e desce. Então a gente passa por um pouco uma certa dificuldade. E hoje vamos falar sobre os setores de produção. O que é que produz essa economia? Esses setores, quais são os setores e qual é a responsabilidade de cada setor, qual é o setor que gera mais economia, enfim, vamos entender um pouco sobre tudo isso. No vídeo que eu mandei para vocês, explica muito bem essa parte de quais são os setores, quais deles desenvolvem quais tipos de economia, e aí vocês vão entender um pouco melhor, tá? Eu vou explicar na prática para vocês como vamos responder a atividade de hoje, tá certo? Então vamos lá, página atividade prática da 264, tá bom? E as páginas 80 e 81 do livro complementar, tá bom? Vamos nós. Ok, gente, aqui estamos, tá? Página 262, setores de produção da economia, tá bom? Vamos estudar sobre esses setores. Eu mandei um vídeo para vocês no qual explica muito bem cada setor, tá, gente? Não deixem de assistir para vocês entenderem melhor. E a gente vai ver na prática aqui como é que funciona, tá, esses setores. Setores da economia, vamos nós. Você já sabe que os seres humanos utilizam recursos naturais para produzir diversos bens materiais, não é mesmo? Além de criar condições para a sobrevivência, produzimos riquezas por meio de trabalho. As pessoas podem trabalhar em 3 setores econômicos de acordo com as atividades: setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Gente, aí é onde eu queria chegar, porque temos aí o vídeo que eu mandei para vocês, explica cada um desses setores, como eles funcionam, tá? Eu não vou explicar aqui porque senão vai levar muito tempo, tá bom? Mas vocês vão entender um pouco sobre esses setores. E não deixe de ler também, aqui tem falando sobre esses setores, ó. Temos o setor primário. O setor primário é formado pelas atividades relacionadas ao espaço rural, gente, como agricultura, pecuária, extrativismo animal, vegetal e mineral. Então, tem mais aqui abaixo, o segundo parágrafo explica um pouco melhor sobre esse setor, mas aqui tem falando um pouco nesse primeiro parágrafo do que representa o setor primário. Então, setor primário é quem trabalha aqui, gente, ó, quem faz parte do setor primário da economia é quem trabalha aqui nesses setores de agricultura, pecuária, extrativismo animal, vegetal e mineral, tá bom? Esse é o setor primário, tá bom? No vídeo lá a gente tem explicando melhor cada setor desse, tá bom? O setor secundário, ó, é formado pelas atividades realizadas na indústria, pela construção civil e pela produção e distribuição de água e de eletricidade. Isso é o setor secundário. E tem também ainda o setor terciário, gente, ó. O setor terciário é formado pelas atividades realizadas no comércio e na prestação de serviços, educação, saúde, lazer, transportes, turismo e etc. Tem outros setores ainda, mas aqui destaca, esses são os 3 principais. Ainda tem o quaternário e outros setores no qual vem surgindo ainda, né? Vem surgindo novos setores, a economia vem se modernizando, novos empregos, novas áreas de emprego, então vem surgindo novos setores. Mas esses 3 setores são muito importantes, tá bom? Os 3 setores da economia. Aí nós temos um gráficozinho aqui, ó, no qual mostra esses 3 setores. O primário representa, ó, Brasil, participação dos setores na economia em 2017. Isso aqui foi a participação desses setores na economia do Brasil em 2017, tá, gente? O setor primário, que é aquele da agricultura, da pecuária e tal, a extrativismo animal, vegetal, ele representou em 2017 5,3% da economia do Brasil, tá? O secundário, que é a indústria, tá? Aquele que é formado pela indústria, significou 21,5% da economia. E o terciário, que é saúde, educação, lazer, turismo, 73,2% da economia, tá bom? Essa primeira página aqui, gente, no cronograma de vocês não foi para responder, porque como vocês sabem, esse balãozinho significa que é para vocês apenas discutir oralmente essas questões, tá? Qual setor tem maior participação da economia brasileira? Descrevam. Nesse gráfico, obviamente, é o setor terciário, né? E aí você descreva um pouco sobre ele, não precisa responder escrito, isso aqui é oralmente, tá, gente?
Qual setor tem uma menor participação na economia brasileira? Por quais atividades ele é formado? No caso aqui, esse setor primário, que é formado pela agricultura, né, extrativismo animal e outras coisas, né? Setor rural, extrativismo animal vegetal, agricultura e aí por diante, né? É mais, resumindo, o setor primário aqui, gente, é mais na atividade rural, tá? Tudo que acontece lá na atividade rural. E aí a gente vem para a página que tem uma atividadezinha para a gente responder aqui, olha só que legal. A gente temos um mapa aqui, tá? A distribuição da riqueza não é igual em todas as regiões do Brasil. No mapa a seguir é representada a participação dos estados na composição do PIB brasileiro. O PIB é a soma de todas as riquezas do país, tá, gente? Então, o Brasil, participação das grandes regiões e unidades federativas no PIB em 2016. É um mapa de 2016, tá? Então, temos aqui, ó, por região, tá, gente? Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sudeste e Sul, tá? Então, o que a gente percebe aqui de cara é que o Sudeste, onde tem São Paulo, onde tem Rio de Janeiro, representa mais da metade do PIB do Brasil, né? Pelo menos isso em 2016 eu acredito que não tenha mudado muita coisa a partir daí, tá bom? Não tenha mudado muita coisa a partir daí. Então, acho que ainda hoje é a mesma coisa, tá? E aí o restante das outras 4 regiões se divide aqui, ó, Nordeste, né, com 14,3, o Centro-Oeste 10,1, o Norte, que é o menor, que representa a menor porcentagem aqui, 5,4. E aqui temos a legenda, não esqueça a legendazinha aqui, tá? Por cor, tá, gente? Deixa eu explicar para vocês. Ó, de que região são os estados que têm a maior participação do PIB? Qual é a região, gente, que tem os estados que tem a maior participação do PIB? Essa é fácil. Região que tem a maior participação do PIB tá aqui, né, gente? Ó, maior participação, eu falei para vocês que era o Sudeste, né? O Sudeste tem a maior, representa mais da metade do PIB do Brasil e representava nesse ano, né, mais da metade. Então temos aqui essas regiões aqui, ó. Na verdade são essas duas, né? Sul e Sudeste, que tem as maiores participações, né? Sudeste tem a maior e depois vem o Sul, tá bom? Gente, essa legendinha aqui do gráfico quer dizer por estado, tá? Tá dividido por estado. Essa corzinha bem clarinha quer dizer que de 0 a menos de 1% a participação desse estado no PIB, por exemplo, tá? Você vê a corzinha clarinha aqui, procura aqui no mapa essa cor bem clarinha e vê qual é o estado que tem de 0 a menos de 1% na participação do PIB. E aí por aí vai, ó. Essa cor mais escurinha aqui vem de 1 a menos de 2%, até chegar no vermelho bem forte, que é mais de 16%, né? Então nós só temos temos São Paulo aí, que tem esse vermelho, né? Gente, resumindo, aqui você vai colocar as regiões, tá? Tem a maior participação no PIB. Região quer dizer Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte. Escolha, veja no mapa qual é a região que tem a maior participação e coloca. Quais são os estados com a menor participação no PIB? Então assim, ó, para você descobrir quais são os estados com a menor participação no PIB, você vai procurar os estados no mapa que tem essa cor aqui, ó. Essa corzinha aqui, ó, tá? Essa cor bem clarinha, que é menos de 1% do PIB, representa menos de 1%. E aí você procura essa aqui no mapa, ó. Veja que são cores bem parecidas, gente, tá? No vídeo eu acho que não dá para diferenciar muito, né? No vídeo, mas no livro de vocês dá para diferenciar, tá? Tem essa corzinha mais clarinha aqui, mas aqui, ó, no caso dessa é mais clarinha, essa é um pouco mais escura, tá? Então não deixe de olhar no livro. No vídeo, pelo vídeo, não dá para dar muita diferença. E a terceira e última do módulo 2, qual é a porcentagem da participação do PIB do estado em que você mora? Nós moramos no estado do Ceará, então a gente vai procurar Ceará aqui, ó. Veja só, Ceará tem uma boa participação no PIB, na verdade, né? No PIB do Brasil, ó, essa cor é o amarelo não tão forte, né? Nós temos esse aqui mais forte e o Ceará tá nesse amarelinho aqui, ó, nesse terceiro quadrinho, ó. Ceará se encaixa aqui nesse terceiro, tá? Nesse terceiro quadrinho. Então tem uma participação de 2 a menos de 4% no PIB, tá? É uma participação boa, na verdade.
tá? Então vocês coloquem aí na questão 3, gente, tá bom? Eu acho que tem da atividade complementar para fazer, tá bom? Então vamos ver aqui o que temos para responder da atividade complementar sobre esse assunto. Vamos lá. Ok, pessoal, aqui estamos, livro complementar, página 80, tá bom? 80 e 81 a gente vai responder na atividade de hoje. Setores da economia e recursos energéticos, tá? A gente vai responder aqui. Na verdade é bem simples, gente, ó. Você já sabe que os seres humanos utilizam recursos naturais para produzir diversos bens materiais, não é mesmo? Desembaralhe as letras para identificar o tipo de atividade econômica representado em cada imagem. Ou seja, gente, aqui nós temos uma atividade econômica embaraçada. As letras estão embaraçadas aqui, tá? E você vai só desembaraçar e formar a palavra. Muito simples, até porque a imagem já dá uma ajuda aqui, né? Além da palavra aqui embaralhada, você tem a imagem que dá uma ajuda bastante. Então você vai desembaralhar todas essas palavras e vai responder aqui abaixo que atividade está sendo desenvolvida aí em cada imagem, tá? Ok? Olha aí, temos as palavras e temos uma imagem aí que eu acho que a imagem diz mais do que a própria palavra embaraçada, né? Vamos lá. Aí diz aqui o seguinte, ó. A que setor da economia essas atividades pertencem? Setor quer dizer aquele setor que eu expliquei para vocês, primário, secundário, terciário, tá bom? Se você ainda se ficar com dúvida, volte lá no livro e veja o que é o setor primário, o que é o secundário, o que é o terciário, tá bom? Mas aí, essa tá bem fácil. Você vai dizer aí, aqui nesse espacinho aqui abaixo, se essas atividades das imagens de acima representam primário, secundário ou terciário, tá bom? Questão 2, gente. Vamos para a questão 2, tá bom? Cada imagem refere-se a uma atividade. Classifique cada uma delas de acordo com a legenda, tá? Você vai colocar aqui só essas iniciais, tá, gente? Você vai colocar aqui, ó, nesse espacinho, certo? Nesse quadrinho, você vai colocar só essa legenda aqui, ó. EMCCTAUPE, tá? EM significa extrativismo mineral, CC significa construção civil, TA, tratamento de água e PE, produção de eletricidade. Então você vai olhar a imagem aí e vai colocar TA, ó, veja essa imagem, o que ela parece, tá? Ela parece extrativismo mineral, construção civil, tratamento de água, produção de eletricidade. Coloca as iniciais aqui. Essa é muito fácil, muito fácil. E a última é só para você marcar. Todas essas atividades pertencem ao setor primário, secundário e terciário. Marque aí qual é o setor que representa essas atividades aqui acima, gente. Atividade da livro complementar tá muito fácil, muito fácil. Então vamos lá, mãos à obra. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.